Muito bom dia, Fábio. Bom dia, nossa audiência, nossos colegas aí da retaguarda da rádio também. Muito bom dia a todos. Coisa boa. Eu estava agora conversando com o prefeito da Chuvisca aqui na sala para falar conosco em seguida, né? Disse, olha, eu vou atender a advogada doutora Luciana aqui, que cada vez que ela bate um papo comigo, traz informações importantes, não só para os ouvintes, né, para a grande audiência, mas também para empresários que estão organizando as contas das empresas, contadores que têm a responsabilidade de administrar essas contas e a questão tudo tributária. E a gente chega nesse momento de carnaval, né, doutora Luciana? E aí fica imaginando o seguinte, o preço das coisas, a tributação que recai sobre cada produto e quanto isso impacta no bolso do brasileiro, né? A gente sempre escuta falar que não adianta a gente achar que quem paga imposto é o grande empresário, é o rico. Não, todos nós pagamos muito imposto, na verdade, está ali embutido em tudo que a gente consome, tudo que a gente faz tem imposto embutido e não é pouco imposto, é praticamente, vai, a grosso modo, metade do que a gente paga vai em impostos praticamente, né, É, Fábio? que coisa, né? E a gente não vê o retorno da coisa acontecendo, né? Eu estava vendo agora de manhã cedo, o governo está se debatendo com o preço dos alimentos, né? E eles vão testando o povo brasileiro, né, doutora Luciana? Agora disseram que iriam taxar a exportação brasileira do agronegócio. Hoje de Uhum. manhã a notícia veio de que vão isentar o ICMS do trigo para importar, para Importação. ver se baixa o preço do pãozinho nosso de cada dia. Mas nunca se fala em diminuir o tamanho do Estado brasileiro para que a gente possa diminuir o imposto, né? Tu tocou num ponto aí essencial, né? O que traduz isso de vamos taxar a exportação, vamos isentar a importação? O que eu estou dizendo aqui para o nosso agro, para as pessoas do nosso que produzem a riqueza do nosso país? Olha, eu vou aumentar a concorrência de vocês. A culpa da inflação, do preço alto do alimento, é de vocês. Então, eu vou passar essa culpa para vocês, né? Essa conta aí para vocês e eu vou começar a tornar esse jogo mais desleal, porque É, desleal. O que eu estou dizendo com desleal aqui? Aí não me entendam mal, mas num mundo onde a gente percebe que os países estão caminhando para proteger suas economias, é, nós termos o país que justamente desprotege a sua própria economia e é onde ela é mais forte, é. é esse o caminho certo? O que realmente causa a inflação? A gente já falou sobre isso num outro programa Sim, e não é o produtor que está causando a inflação. Quem causa a inflação é esse, vamos chamar de desgoverno, na medida em que ele não tem responsabilidade com as contas públicas. Ele gasta mais do que ele é. arrecada, ele simplesmente emite moeda, né, na medida da sua necessidade, sem nenhuma responsabilidade, e aí começa o processo inflacionário. É, Então ele está jogando uma culpa que é dele, no pessoal que produz, e está ficando por isso é, mesmo. E é. realmente ele deve colocar essas medidas em prática, porque é uma forma do jogo, é a forma do jogo político acontecer Não, aqui no nosso país, mas né? é muito chato isso, né? Parece que a gente se sente culpado pela crise do povo, né? Mas não é isso, né? Imagina o cara que planta trigo está se sentindo culpado pelo preço do pãozinho. Daqui a pouquinho ele é só uma parte do processo e a parte menos onerosa é a parte de produzir. O problema é que o insumo dele é dolarizado, as máquinas agrícolas têm um fator de dólar também, de implementos. O juro bancário, uma parte dela é um juro subsidiado, outra parte não. O clima é uma coisa que ninguém controla, tem certas coisas. Mas o que dá para controlar é a questão do imposto sobre alguns produtos. Eu estava dando uma olhada no material da Tax Group justamente sobre um assunto básico aqui, né? Que todo mundo está falando sobre hidratação no carnaval. E eu estava vendo aqui que a garrafa de água mineral tem 22,4% de tarifa de imposto. A água mineral tem 22,04% de imposto e é a das que menos tem imposto ainda, Fábio. Se a gente for olhar outros itens, os outros itens chegam a ter valores aí, vamos colocar aí algo bem comum aí, uma caipirinha, um chopp, uma latinha de cerveja, né, que essa época de festa de Sim, carnaval, né, tem mais vendas. Então, quando for lá tomar sua caipirinha, saiba que 43,89% do preço da tua caipirinha é imposto,
que está embutido ali. Uma Quando tu for tomar teu chopinho, 44,39 é imposto. Então tu vê o seguinte, uma caipira na beira da praia custa R$25. 44% dela, então vamos botar que custa R$12, custa de imposto. Para a gente manter esse nosso belo estado social. Mas a água mineral me chamou a atenção, porque a água mineral eu achei que era um produto quase sem tributação, doutora Luciana. Na verdade, tem tributação embutida, né? Por mais que tu isente algum imposto, como a gente não fala sempre de um apenas, tu isenta para uma parte, mas não isenta para toda. O que faz necessário a água sair de onde ela é produzida, engarrafada, para ela chegar ali na gôndola e o consumidor comprar. Então, o plástico, a embalagem, o transporte, né, o entorno todo, é por isso que a gente chega nesse valor menor aqui. A gente falou de 44%, 43%, e na água a gente falou de 22%. Vê que é a metade praticamente dos outros, porque ela realmente tem alguns benefícios fiscais. Mas ainda assim, a gente está ali com tudo embutido. Eu estava dando esse uma olhada. Muito bom esse material da Tax Group aqui que eu estou lendo. O guarda-sol, por exemplo, que é hiper mega necessário para nós protegermos a nossa pele. Qual é o imposto que tem o guarda-sol, doutora Luciana? 38,97% do valor do seu guarda-sol é imposto embutido ali. Eu não sei quanto é que custa um guarda-sol, mas eu vi um dia desse, um de alumínio grande, 2 metros de diâmetro, R$200. Então, 40% dá R$80 de imposto. Todos os guarda-sóis, vê aquelas praias lotadas ali, todo mundo comprou guarda-sol, temos ali um bom valor recolhido, né? Por isso que esses dados a gente está buscando e são acessíveis para quem tiver curiosidade de olhar outras coisas também, no impostômetro. Né? A gente tem ali as medidas do quanto a gente já pagou de imposto e vai pagando de imposto, eles têm os detalhamentos, e ali a gente pode, vamos assim, começar a entender melhor. E voltando ao assunto do início da nossa conversa, Fábio, quando a gente falou a culpa do valor é do produtor, é do comerciante, a gente está vendo aqui que metade, né, já é culpa ali só de tributo. Né? Então, não é tão simples assim como estão colocando questões de inflação, né? São bem mais complexas. O governo tem uma boa, se não toda, parcela de culpa disso. Que coisa. Bom, e o grande problema é as empresas que compram produtos. Estamos falando de coisas que passam pelo carnaval, né? Como essas empresas se organizam tributariamente para tentar diminuir essa carga tributária que paga e, consequentemente, diminuir o preço lá na ponta, né? Isso a gente fala daí, que a gente reitera muitas vezes, planejamento tributário, mas planejamento no sentido profundo da palavra, de entender, né, tudo o que aconteceu na tua empresa, do dia de hoje, de agora, para trás, o que poderia ter sido feito diferente, alguns benefícios, algumas formas de interpretar a regra que a própria Receita já tem, só que você ainda não estava atualizado, e olhar para frente, principalmente agora, né, ano que vem já começa as alíquotas do IVA a incidir junto com as já existentes, então vai onerar um pouco mais, esse período de transição vai ser mais caro, e tu tem que preparar a tua empresa para isso. Outra coisa que está acontecendo bastante, e essa semana ainda recebi 2 ligações de clientes diferentes, do cruzamento de dados, de cartão, de Pix, enfim, da movimentação financeira que entra por essas formas de pagamento, com os dados que a Receita tem sobre o que é declarado de faturamento. Então, esse cruzamento está acontecendo, essa fiscalização automática, online, está acontecendo, e cada vez mais, vamos dizer assim, a gente precisa estar conversando com o pessoal da contabilidade, com o dono da empresa, o especialista na área tributária, para entender como é que a gente faz para estar de acordo com as regras, mas sem pagar mais do que já é pesado o necessário. Então, mais do que isso, né, não precisar pagar. Você falasse um assunto importante aí, é a questão de tu usar a máquina para fazer recebimento de recursos. Tanto Pix como transferência bancária, depósitos, as coisas todas, tudo isso hoje é centralizado numa determinada máquina que acaba mostrando quanto tu recebeu. Se tu, na venda, na emissão de nota, no fechamento da contabilidade, tu botar valores a menos, tu está declarando que houve sonegação.
É isso que está acontecendo, esse cruzamento de dados. Quando a gente ouviu aquela notícia toda sobre a questão do Pix e vão fiscalizar o Pix, né, e aí voltaram atrás, na verdade, desde o ano passado já acontece esse cruzamento de informações, a gente já conversou aqui, o judiciário já vamos dizer assim, deu praticamente carta branca para que a Receita tenha acesso aos dados bancários, sem precisar de grandes processos, né, que isso não seria quebra de sigilo bancário algum. Então, a Receita, tendo acesso às informações, ela simplesmente está ali colocando seus parâmetros, né, para dizer, olha, a partir de X de faturamento, 3 milhões e 600 de faturamento, a partir de tanto de movimentação de cartões e PIX diferentes que não fechem com o que é declarado pela empresa, manda a cartinha automática. Hoje em dia não tem mais dificuldade de fazer isso. Não tem. A senhora falou em impostômetro, eu estou com a tela aberta, o Eduardo botou aqui para nós vermos. Nesse momento, em 2025, você já pagou 701 bilhões de reais em impostos. Tá aí, ó, 701 bilhões 861 milhões de reais em imposto para sustentar esse gigantismo da máquina brasileira. Não é barato, é muita coisa. E por isso que nós todos, e aí nós convidamos sempre a doutora Luciana Pereira da Costa Tax Group para conversar conosco, para alertar pessoas, empresários, funcionários, profissionais liberais, profissionais que muitas vezes têm na sua captação de recursos e uma tributação altamente cara, uma forma de tentar identificar como poder diminuir, baixar para poder ter, inclusive, ter preços melhores, valores menores a ser oferecidos para a clientela, né, doutora? Com certeza, o tributarista, junto com o seu contador, junto com todos os fornecedores, vão te ajudar aí a pensar melhor em como tua empresa pode ser mais competitiva, mais sustentável a médio e longo prazo, dentro desse jogo complexo aí de mudanças de regra que a gente vive e de até insegurança jurídica, muitas vezes, que a gente, né, tem uma decisão, depois uma reviravolta na jurisprudência, como a gente pode se virar aí em tudo isso e seguir, né, trabalhando e fazendo esse país crescer, né? Não é fácil. E nós usamos hoje o carnaval aqui para fazer uma simulação do preço do guarda-sol, quanto paga de imposto, da caipirinha, da cerveja, da água mineral. Eu não sabia que era tão cara, 22%, doutora Luciana. Mas a gente tem que beber água, né? Muita água, água de coco, 34% ali. Água e de assim coco? vai, né? 34% água de coco? Mas que barbaridade. Ai, meu Deus do céu. Doutora Luciana, que coisa, hein? A gente fica horrorizado, né? Horrorizado. Não é. Quando a gente começa a botar em números, com a reforma, uma das coisas que vai mudar, Fábio, também vai ficar mais transparente para a população identificar a carga tributária. Porque um dos pontos é que ela começa a vir destacada, né? Então, tu vai ver esses números mais claramente. Talvez, eu espero que a médio e longo prazo, a população comece, depois disso estar implementado, a ter uma consciência crítica sobre o quanto a gente paga, né, para que o governo tenha recursos, enfim, para fazer o que é necessário, e o que vem em troca, né, do que ele presta de serviço. Eu estou vendo aqui na listinha o imposto sobre o diesel, né? O diesel incide diretamente na comida, no preço da comida, né? O diesel, toda essa variação que a gente está sentindo aí, e a gente vai nos postos de abastecer, a gente vê o diesel e a gasolina estão com preço, às vezes o diesel está até mais caro. 44% do imposto do diesel tem de imposto. E é por isso que o alimento está caro. Também, por isso que o arroz na lavoura, para te produzir uma lavoura, é caro, porque toda ela é produzida por diesel, precisa do diesel. Quem sabe a gente devia mandar esse nosso programa para o governo assistir, então, porque eles estão achando que é a importação e exportação que vão resolver o preço do alimento. Não é reduzir o imposto do diesel. Não tem nada a ver com o imposto do diesel, da gasolina, do petróleo, enfim. Não é fácil. Doutora Luciana, desejo a ti um excelente feriadão, bom carnaval. Obrigado para ti, para a Tax Group aí, que são parceiros da Acústica. E sempre trazendo novidades, e hoje foi um programa diferente que nós estávamos falando e lidando com a questão dos produtos do carnaval. Muito obrigado, um abração para ti. Um abração também, um ótimo feriado a todos, né? E vamos lá,
com consciência, né, de cidadania, né, vamos festejar esse carnaval aí, né, e depois voltar a trabalhar, É. porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. Até março.